Olá, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Nós estamos aqui novamente para mais um encontro, trazendo conteúdos super relevantes, bastante conectado também com os outros temas que a gente já vem trazendo ao longo dessa trilha de podcast. Hoje falaremos sobre o tema de sucessão. Na verdade, traremos o tema de uma forma um pouco diferente. Nós traremos vários assuntos que se conectam com o tema de sucessão. E para isso, a gente vai contar aqui com vários especialistas de áreas diferentes, mas assuntos técnicos que devem ser cuidados aí durante essa trilha, essa transição, seja de um sucessor para um sucedido, ou para aquelas empresas que pretendem tratar isso aí no futuro. Quais são os aspectos técnicos relevantes que devem ser tratados aí, devem ser levados em consideração. Estou aqui então com o Diogo Pedrazzi, ele é franqueado então da Prudential e também é especialista em sucessão patrimonial e empresarial. Vai poder então trazer aqui um pouco dos seus conhecimentos para nós e também trazer a importância, né, e o impacto que ele tem visto nas empresas, nos negócios, das pessoas físicas também sobre o tema de sucessão. Bem-vindo, Diogo. Obrigado, Éder. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Muito legal estar aqui no dia de hoje. Vamos contribuir bastante para construir um futuro melhor para as empresas e para as pessoas. Show. Bem, estou aqui com a Rízia. A Rízia já participou conosco também de outros momentos. A Rízia é gerente da área de asseguração e inteligência tributária no Grupo Value. Vai, então, contribuir conosco aí, especialmente nesses aspectos técnicos tributários envolvendo a questão da sucessão. Bom dia, Rízia. Bom dia, Éder. Obrigada. Mais uma vez, né, estamos juntos em mais um podcast de um tema técnico e muito relevante para o momento do nosso país. E agradeço aqui de imediato já ao Diogo pela participação e por aceitar o nosso convite. E tenho certeza que vai ser bem produtivo para todos. Perfeito, show. Bem, então para completar o nosso time de ninjas, temos aqui o Lucas Bernardino. O Lucas também é consultor especializado em temas tributários aqui na Velo e tem aí atendido diversos clientes com muitas dores das quais nós vamos tratar hoje. E o Lucas vai trazer aqui grandes contribuições para nós. Bom dia, Éder, tudo bem? Bom, muito do que a gente falou aqui agora de sucessão, e eu vou trazer alguns pontos críticos que vão impactar depois que a gente fala aí sobre a reforma tributária. Não adianta a gente falar sobre a reforma aqui com quem está atualmente se a gente não pensar o próximo que for nos suceder, né? Uhum. E também alguns outros pontos importantes que a gente pode fazer agora. Excelente, perfeito. Bom, a ideia é, de novo, né, conectar temas bem discutidos, muito discutidos e importantes da atualidade. Então nós vamos falar aqui da reforma tributária, vamos falar de aspectos específicos ali a serem considerados na sucessão, como se proteger, como minimizar os impactos, né, eventualmente de uma sucessão, entre aspas, forçada, até por questões naturais, ou até mesmo aquela planejada. Também discutiremos ali o que as empresas precisam cuidar ao longo de suas vidas, tentando trazer de novo o máximo de oportunidade, seja ela fiscal, enfim, financeira, para essa transição. Então, os temas serão realmente, né, temas mais técnicos envolvendo a sucessão, que são temas geralmente tratados de uma forma secundária nesse ambiente. Tem ali muita preocupação de capacitação do sucedido, dessa segregação de sucessor, de herdeiro, e depois é visto, então, o como fazer. E aí, muitas vezes, passado ali essa questão do como, esse sucessor, ele se depara com questões que, às vezes, eles não estavam, de fato, pronto ou preparado para lidar, né? E essas questões têm a ver tem a ver com a questão financeira, tem a ver com proteções, tem a ver com a parte tributária, principalmente agora tem a ver com reforma tributária. Imagina para quem está começando um processo neste momento ali, visando 10 anos, 5 anos de transição, essa pessoa vai entrar num negócio no meio de uma transição da reforma tributária, né, com uma mudança de cadeia a nível nacional e de certa forma internacional também, porque impacta a exportação, impacta a importação. E como que eu lido com isso? Então a ideia é poder também contribuir nesse sentido. Então esse vídeo é especialmente direcionado a essas pessoas, mas também aquelas empresas, independente da questão de sucessão, tem vários outros aspectos que nós vamos tratar aqui que são impactantes, né, no negócio, no dia a dia. Sim. Então, para a gente seguir ali, então uma linha de raciocínio, até para o público poder também nos acompanhar,
Vamos falar primeiramente, Diogo, sobre essa questão da sucessão. O que você tem visto, né? Você tem lidado aí com diversos negócios, com várias pessoas. O que você tem visto em relação a isso? Que impacto que isso tem na prática, né, no dia a dia dos negócios? Bastante, viu, Éder? Vamos lá. Pensando nessa questão de passar o bastão, né? Que a gente usa muito esse termo de perpetuar o patrimônio. Tem até um estudo bem interessante recente da Price. Fala que 75% das empresas, elas quebram após a primeira sucessão para os herdeiros. E só 7% chega à terceira geração. Então, é um número muito impactante, pensando no poder que essas empresas têm numa economia. Trazendo até para uma realidade um pouquinho mais específica, que é o agronegócio, a Embrapa também fez estudo no final do ano passado, e ela fala que 40% dessas famílias, dessas propriedades, elas vão quebrar nos próximos 5 anos. O principal fator é a falta de um planejamento patrimonial e sucessório. Então, trazendo isso para o tema de hoje, com a reforma, que vai ficar cada vez mais impactante financeiramente, o poder se organizar de forma antecipada, o poder planejar isso com antecedência, ele vai permitir que os herdeiros passem, que continuem esse legado. E para isso precisa ter, além da organização, vai precisar ter liquidez, vai precisar ter dinheiro. E o dinheiro é o que vai permitir esse tempo para ele se restabelecer, tanto financeiramente quanto se inteirar dentro de um negócio. Então, acho que o nosso podcast hoje ele vai pautar muito em cima disso, da organização, da sucessão em si e da organização financeira, pensando no longo prazo. A gente trata de eventualidades, a gente trata de uma estruturação pensando em algo que, sim, pode ser planejado, que é o melhor cenário, mas algo que pode ser impactante. Então, muito em cima desse estudo é o que nós vamos abordar hoje. Excelente, excelente. E Rízia, quantas vezes, né, nós entramos ali numa reunião de conselho, que tem ali eventualmente um sucessor, ou às vezes que nós vivíamos de ter uma sucessão ali acelerada. A gente tem casos, né, de pessoas, de clientes nossos que tiveram situações de saúde muito graves, e aí os filhos, o sucessor, enfim, teve que assumir o controle do negócio, e a última coisa que essa pessoa tinha era esse preparo, né? Esse preparo financeiro. Financeiro ainda se fala bastante, né? Porque o caixa geralmente manda. Sim. Mas aspectos fiscais, tributários, muito pouco, né? Com certeza. No dia a dia, né, da nossa operação, que nós atendemos aí, Brasil todo, a gente se depara muito com esse cenário, né? Nós estamos atualmente com uma situação específica de um sócio passou mal, não tem sucessor, e o negócio? O que vai acontecer? Vai ficar para os funcionários? Como é que vai ficar? Os filhos, né, não sabem nada do negócio? Então, acho que na situação que nós estamos no momento, nós temos que estar preparados. Acho que nós estamos passando agora por uma situação no nosso país que ele é muito representativo. Acho que vai ser, né, a maior mudança, né, tributária que já se teve. E nesse momento, principalmente nesse momento que vai ser um processo de transição, quando pensamos em sucessão, independente, né, se seja uma sucessão forçada ou se seja uma sucessão planejada, claro que o nosso foco está muito, né, em se organizar, se planejar, para que realmente não esteja essa surpresa, realmente estar preparado para esse momento, né? Porque o dia a dia, ele impacta muito. Você ter ali um sucessor despreparado na operação é muito no cenário do que o próprio Diogo trouxe, né? A gente vê o impacto que dá no negócio mesmo, no dia a dia da operação. Os próprios colaboradores geram uma insegurança para o mercado, então a empresa tem que estar preparada. Quem está na posição hoje de diretoria, sócios, que não pensou ainda sobre a sucessão, tem que colocar isso no radar, né? O que vai acontecer? É o momento. Eu acho que nós estamos passando por um processo de transição no regime tributário que vai impactar em todo, né? Tanto no financeiro, fluxo de caixa, precificação. Nesse momento, talvez seja o momento, até mesmo no próprio, quando a gente pensa em cenário tributário, para a própria carga de sucessão, que também está passando por um processo de transição, que não se fala no mercado, né? Porque quando se fala em reforma tributária, está muito olhando para bens para consumo. Mas vai ter uma mudança grande também. E daí, estamos preparados para isso? Temos que nos preparar. Exatamente isso. Essa questão do impacto do consumo pela reforma tributária é tão forte que os aspectos de tributação, de impactos ali numa sucessão, por exemplo, ele quase que fica ali atrás de uma cortina de fumaça
E até gera um pouco de dúvida se é proposital ou não, mas é que o tema do consumo é muito grande, de fato, né? De impacto 100% da população. E os outros temas não necessariamente, pelo menos num curto prazo. Então ele fica muito por trás disso. Mas principalmente aí para esse empresariado, enfim, para essas famílias que pretendem tratar o tema. E de novo, né, como você trouxe, bem trouxe, aquelas famílias que entendem que a situação vai demandar isso, se é que se não se planejou, a importância de fazer agora, né? Justamente visando caixa, visando segurança, minimizando risco, deixando mais organizado. Isso tem tudo a ver. E eu acho que você tem um caso bem interessante, né, Lucas? Que foi justamente esse, né? Da pessoa vier a faltar. E aí, como o Diogo trouxe, da importância do caixa no negócio. Então, nada tratado, caixa, enfim, ficou ali a deriva, né? Para os colaboradores, de fato, e para quem ouve pode parecer estranho, mas no primeiro momento ninguém da família veio participar. E tinha muitos assuntos estratégicos que poderia gerar um caixa muito forte, né, Lucas? Que se perdeu ali na discussão. Isso é verdade. Quer falar um pouquinho disso? Falar um pouco. Bom, a gente teve uma situação até recente, né? Onde a gente teve esse sócio que ele teve um problema de saúde e ele já vinha se planejando, pensando em sucessão. Só que para ele essa coisa estava lá na frente. Porque ele não pensava em problema de saúde, porque você não imagina que amanhã você vai adoecer, alguma coisa assim. Então, estava no radar dele. Só que era sempre aquilo, a gente vai mexer com isso. Só que por uma questão de saúde isso antecipou. E a gente tem que pensar que às vezes muita coisa está na nossa cabeça. A gente sabe tocar um negócio, a gente sabe fazer aquilo. Só que às vezes o segredo do fluxo de caixa está na minha operação, que na sua gestão sempre deu certo. Só que agora que a gente vai ter uma reforma tributária, e é uma reforma tributária focada no consumo. Quando a gente pensa em consumo, não é um mercado. Lá na gôndola. A gente pensa consumo em todas as etapas. O produtor é consumidor, ele consome os insumos, ele consome a semente. Todas as etapas seguintes do agronegócio, todos são consumidores. E aí, quando a gente vê um efeito num pedaço da cadeia, a gente vê o impacto lá na gôndola. Independente se a gente está falando de máquina, se a gente está falando de equipamento, a gente está falando de restaurante, qualquer outro segmento, a gente vê esse impacto. E a gente tem que pensar assim, é uma reforma que começa em 26, as alterações, e vai parar lá em 33. Será que no meio disso tudo, eu vou estar preparado para tudo que vai acontecer na minha operação? E se eu não estiver nessa operação, se eu estou no momento de sucessão, será que o sucessor está participando dessas conversas também ou vai chegar com uma bomba para ele essa reforma tributária, né? Vou dar um exemplo aproveitando do agronegócio. A gente tem um grande impacto agora na parte de adubos fertilizantes, onde a gente tem um benefício muito grande no Brasil, se a gente for olhar, né, que agora a gente está tendo essa reforma do PIS, COFINS, ICMS e ISS. O adubo tem operações que a gente está falando de 0%. E a gente vai subir, às vezes, para 27,5% com uma redução ali que a gente está prevista. Só que a gente está falando de um cenário onde a gente vai ter um impacto muito grande e vai acontecer rápido. A gente tem um histórico recente com o que a gente teve na situação da Ucrânia, que a gente teve uma pausa no fornecimento de fertilizantes, e olha o impacto que a gente teve aqui, desde do produtor até chegar na gôndola, né? Então, a gente já teve uma prévia de quanto isso pode impactar. E agora a gente está falando de tributário. No Brasil, isso nunca foi fácil. Na reforma tributária, com certeza não vai ser. Mesmo que a ideia seja uma simplificação, né? Só que a gente fala de impacto no imposto, só que a reforma tributária ela não vai só atacar isso. Isso aqui é uma parte. Tudo que a Rízia comentou, fluxo de caixa, precificação, fazer gestão do negócio, se a gente for pensar desde o nosso processo de logística, tudo vai impactar. Uma vez que a gente tem agora a tributação no destino, se a gente for pensar ali no que era o ICMS. Então, imagina você que estava com um centro de distribuição numa determinada região por conta de um benefício fiscal e esse custo logístico faz sentido agora, né? Então, tudo isso a gente tem que repensar na nossa operação. E é um repensar que a gente não tem que esperar lá 26 para repensar. Se a gente for esperar em 26 para repensar, será que a gente às vezes consegue, se a gente tem a necessidade de rever o nosso fornecedor? Eu vou rever isso em 26, onde muita gente já vai ter buscado isso. Talvez uma renegociação, uma antecipação de operações, pensando no regime antigo ainda, né? Então, tem diversas frentes para a gente atacar que impacta diretamente nessa conversa de sucessão. Porque será que, mais uma vez, quem vai suceder está nessa conversa? Né? Resumidamente, a pessoa que é só mais complexidade para esse ambiente de sucessão. Porque se antes já era complexo, né?
robusto o suficiente. Já pensar na estratégia do negócio, entender bem do negócio, ser tão bom quanto o sucedido, porque ele já tem ali geralmente anos ali de atuação, se é que ele não é o fundador, então ele tem ali uma expertise de negócio, aí ele ainda precisa se preocupar. Como fazer, como minimizar, qual que é a segurança, até para o negócio não se deteriorar com essa transmissão, com esse né, pontapé inicial. O outro ponto é como que eu vou cair nesse turbilhão agora da reforma tributária, que eu vou ter que repensar o meu negócio como um todo, com toda essa complexidade que você trouxe. Então, realmente, nós temos um desafio absurdo aqui de unir esses dois temas, mas, de novo, quem vai enfrentar, quem está entrando num negócio agora, independente de qual forma, quem está vivenciando o negócio agora, tem esse turbilhão e tantos outros ali no dia a dia. Então, tratar os temas individualmente desconectados já é difícil, mas não é assim, né? A empresa não para, os negócios não param. Então, a gente vai precisar todo o tempo conectar aqui as dificuldades, tanto de uma sucessão quanto ali de aspectos técnicos e fiscais. E é justamente por isso que a gente está colocando esse tema em pauta hoje. E até é importante você ter falado essa questão de conexão. Um ponto crítico que a gente vê, por exemplo, é a questão de gestão dos seus fornecedores. Se a gente pensa como vai acontecer na reforma tributária, que já está definida essa sistemática, a gente tem uma redução, pensando agora sendo um pouco técnico, dos nossos créditos com base nos nossos fornecedores. Será que o meu fornecedor hoje está num regime que vai me retornar um crédito interessante? Porque se a gente for ver na sistemática, até com as recentes publicações, a gente prevê um crédito tributário quando a gente compra no regime do Simples Nacional de 7%, versus o que a gente teria na integralidade dos outros regimes. Será que quem está sucedendo não poderia estar participando junto agora, ou pelo menos está pensando, colocando no radar esses contatos com os fornecedores para a gente poder rever? Se for necessário a gente trocar de fornecedor, né? Ou colocar isso na ponta da caneta. Porque senão a gente pensando, a gente está com um olhar só de sucessão, se a gente não tem um olhar para o tributário, essa bomba vai chegar, ela vai acontecer, não é mais uma coisa que quando. A de consumo já está acontecendo. E no futuro a gente vai ter uma reforma tributária da renda. Então, se a gente não se preparar para essa primeira, provavelmente para as próximas a gente vai estar pior ainda. É uma mudança na cadeia como um todo, né? Exatamente. Então vamos pensar assim, vamos pensar de uma forma cronológica. Tudo acontece ao mesmo tempo, mas de uma forma cronológica. Tenho ali uma empresa, então sou um empresário, tenho ali, enfim, eu sei que é polêmico isso, mas tem um herdeiro, uma herdeira, e esse herdeiro, esta herdeira estão preparados ali, já estão sendo preparados ao longo da vida deles para serem meus sucedidos. Já tem ali um histórico, já trabalharam em outros negócios, já cumpriram a cartilha, entraram nesse negócio como trainee, foram crescendo, passaram por diversas áreas, cumpriram a cartilha técnica. Vamos partir deste pressuposto. Nesse vai ser o nosso cenário. Daí eu vou pedir uma ajuda sua aqui, Diogo, nesse sentido. Estou fazendo o meu planejamento. O que eu devo considerar? E essa trilha, vamos transitar ela até chegar, então, eu entrei no negócio. O que eu tenho que cuidar agora do meu negócio, pensando que eu entrei num momento em que está em transição da reforma tributária? Vamos lá, é realmente polêmico, até porque hoje, se a gente pegar as empresas, poucas já têm esse planejamento de herdeiros dentro do negócio. Poucos têm essa preparação. Nesse cenário mais otimista, e aí sim, fácil e necessário, já que a gente tem uma boa parte desse caminho estruturado, claro, depois a gente pode entrar em alguns pontos mais específicos, mas fácil e necessário acompanhar esse processo sucessório com ferramentas que vão trazer liquidez. E quando a gente trata de um planejamento sucessório, patrimonial ou empresarial de uma forma geral, existem várias formas de se estruturar. A gente pode pensar em holdings para minimizar o impacto tributário no decorrer dos anos, diminuir a alíquota de imposto. A gente pode pensar em offshores, pode pensar em trusts, dinheiro no exterior, empresas no exterior. E a gente pode pensar também na estruturação através de uma ferramenta de seguro. Um seguro de vida. E aí, quando tratamos especificamente de despesas vitalícias, porque a partir do momento que eu tenho um patrimônio, eu tenho uma empresa, existe uma despesa que eu vou carregar, os meus herdeiros vão ter lá na frente, que é uma despesa que vai acompanhar para o resto da vida. Um bom seguro, falando especificamente desse produto, o Whole Life, que é o Vida Inteira, é um seguro que acompanha essas despesas de acordo com a necessidade dessa empresa, dessa pessoa, no decorrer dos anos. Então, ele paga, faz um planejamento parcelado, a gente fala que ele se programa para parcelar sem juros um inventário, uma despesa sucessória,
Normalmente um período de 10 anos, pode ser mais, pode ser menos, um período de 10 é o mais usual. E normalmente ele paga com deságio. Então ele faz um planejamento num valor que hoje é a necessidade, paga parcelado com deságio, dependendo da idade, dependendo dos fatores de risco de saúde. Então ele vai pagar um valor muito menor. Na eventualidade, a qualquer momento, os herdeiros que já estão preparados, eles vão ter dinheiro para fazer a transferência desse patrimônio sem impactar o caixa da empresa. Porque hoje o maior impacto é no caixa. Muitas empresas não têm o dinheiro à disposição. Muitas vezes tem que se queimar patrimônio para fazer isso. E o queimar patrimônio não é o melhor cenário. Ou buscar recursos externos pagando juros. Então, quando você faz de forma organizada, você minimiza o impacto futuro para esses herdeiros. No cenário otimista, eles estão preparados para assumir o negócio. Num cenário que hoje é o que a gente mais vê, eles não têm essa preparação. E aí esse dinheiro é necessário para eles se restabelecerem e para eles terem tempo ou de trazer um gestor especializado para a empresa, uma pessoa que consiga tocar esse negócio, ou tempo para eles adquirirem, assumirem essa maturidade e conseguirem manter e perpetuar esse patrimônio. Então, um tema polêmico, complexo, dá para a gente desmembrar muito. Sim. Mas eu sempre falo, a antecipação disso em vida, ela é muito mais barata, vamos dizer assim, do que na eventualidade. Porque a eventualidade pode ser imediata. A gente não espera. A gente não sabe quando vai acontecer. A gente só tem a certeza que isso vai acontecer em algum momento. Então, se os empresários, se as pessoas conseguirem se organizar de uma forma antecipada, com toda certeza a perpetuação desse legado ela vai ser mais perene. Perfeito, excelente. Essa questão do tempo é assim, muito acertada, né? Essa é muito acertada. E você falou uma realidade. Às vezes as pessoas procrastinam um pouco, é um tema difícil, não é um tema gostoso de ser tratado, é necessário. E aí essa procrastinação eventualmente levam elas a chegar nesse cenário. Nossa, eu não tenho um patrimônio com liquidez, eu vou ter que dispor aí de patrimônio, né, físico para poder ter caixa e honrar meus compromissos. E né? tem um ponto que pouco se fala, mas existe um conflito familiar dentro de uma sucessão. Eu tenho 2 filhos, os 2 filhos vão assumir o negócio, mas cada filho tem sua respectiva esposa, que podem ter outros filhos, que pode ter um outro casamento. Então, é uma estrutura que pode ser muito complexa. Uma empresa com 5 sócios, até um exemplo próximo, nossa, uma empresa muito grande, com 5 sócios, no falecimento de 2 deles, sem um planejamento sucessório adequado, teve que admitir todos os herdeiros. Hoje a empresa é administrada, entre aspas, por 15 pessoas. Era uma empresa extremamente lucrativa, hoje ela está beirando a falência, por falta de organização, por falta de planejamento. Não, imagina alinhar ali o conselho de administração, ou o conselho consultivo bem formado, poucas pessoas ali na linha de frente, uma linha de executivo já é desafiador. Imagina nesse cenário, com 15 cabeças deliberando e pensando coisas diferentes, levando a empresa para um lugar diferente. Não tem governança corporativa que dê rumo numa Exato. empresa nessa situação, infelizmente. Tem tudo a ver com um dado que você trouxe no início. É justamente por chega neste lugar, nesse impacto de falência, etc., justamente por isso. Perfeito, exatamente. Ô Riz, e aí pensando nessa questão do tempo, né? Dessa pressão do tempo que o Diogo trouxe. Tem aí temperos, né, da reforma tributária, pensando em tempo e dinheiro, né? Tem aí o ITCMD atrás dessa cortina, caminhando sorrateiramente, e ele vai chegar e vai pegar muita gente de surpresa, não vai? Com certeza. Quando a gente está falando na reforma tributária, o que sai na mídia, né, vamos falar assim, está muito mais focado no consumo. E daí é muito aquela situação, tem prazo de transição de 2027 até 2032. Então nós brasileiros somos assim, né? Até 2032 estamos tranquilos. E só que a questão do ITCMD, que é o que está ali em volta da reforma, não, ele é para ontem. Então ele pode acontecer a qualquer momento. 2025 a gente já pode começar o ano com uma alíquota de ITCMD muito maior. Então é um assunto
relevante, extremamente relevante e importante, que às vezes não está no radar hoje das empresas, porque está muito mais focado no dia a dia da operação, né? Muito mais pensando na situação da reforma tributária, pensando no impacto, talvez tenha até essa visão que o Lucas trouxe um pouco, né? Dessas preocupações que isso vai impactar no negócio, mas quando pensamos em sucessão, temos aí uma mudança extremamente relevante no ITCMD. Atualmente, a gente sabe que alguns estados, né, têm ali a alíquota fixa, né, de ITCMD. A principal mudança da reforma tributária é que a alíquota vai ser progressiva. Então, quanto maior é o bem, né, ou a herança, ou a doação, maior vai ser a alíquota. Essa alíquota pode variar. Hoje, ela tem um limite máximo de 8%. Não sabemos o que vai ser regulamentado. Pode ser que vai para 20%. 16, 15. Então, assim, pensa que hoje tem estados que, por exemplo, Paraná, a alíquota fixa é de 4%. E provavelmente os estados que hoje estão com a alíquota fixa de 4% já vão se movimentar para colocar a alíquota progressiva. Alguns estados já se trabalham com a alíquota progressiva, né? Até o limite de 8%. Entendemos, estamos visualizando que provavelmente os estados que têm a alíquota fixa já vão começar a se movimentar durante esse ano para já colocarem essa alíquota progressiva. Então, no Paraná hoje, que é 4%, pode chegar a 8%. Com a regulamentação atual. Se essa alíquota é superior, que é a máxima, alterar, vai ter um impacto muito grande no processo. Além disso, é muito importante ter esse estudo, né, de planejamento tributário, fazer um planejamento organizado ali, pensando em sucessão, olhando, porque às vezes assim, eu tenho uma situação, né, de um cliente específico em que ele falou, para mim foi muito mais cômodo, né, quando meu pai não estava mais, e ele, em vida, já tinha feito toda a doação ali, a estruturação de empresa para nós, que eram os filhos. Hoje, ele tem filhos de 12 e 15 anos, e ele falou, Riz, eu quero fazer a mesma coisa, porque eu não sofri quando isso aconteceu. Essa situação que o Diogo trouxe de conflito, ela é muito real nas empresas. E ele falou, quando o meu pai faleceu, era três irmãos, todo mundo já tinha suas partes, não teve um conflito. Além disso, temos que ter uma preocupação também, né, Diogo? Com relação a acordo de sócios, testamentos, que é tudo que vai lastrear para que essa transição ocorra e não aconteça isso. Todos os herdeiros realmente têm direito ao negócio, à operação em si, né? É casado, tem que olhar todos esses cenários, né? A doação, Rízia, mas eu vou abrir uma empresa agora, vou fazer doação, meus filhos são menores. Temos ali outras modalidades, utilizar a reserva de usufruto, né? E nesse momento você fará a gestão, dividendos continua sendo seu, tem todo um processo de transição ali. Se lá na frente, né, aconteça alguma coisa comigo, mesmo que eu estou com a reserva de usufruto, meus filhos às vezes não estão capacitados para assumir o negócio. E minha esposa? Conseguimos colocar isso, desenhar esse cenário. Então, assim, fazer realmente essa transição de uma forma que você, que é o principal, né, interessado, consiga criar o melhor modelo pensando já nos seus sucessores. Perfeito. E não tem receita pronta, né? Olha quantos componentes nós estamos falando, quantas variáveis nós estamos falando aqui. Nós estamos falando de N modelos, de N documentos, cenários, a composição da própria organização, da família, dos núcleos familiares, essa relação também, os objetivos dessa estrutura familiar, dessa estrutura empresarial. Então, o ponto, no fim das contas, é levar tudo isso em consideração e, pelo que vocês estão dizendo, pensando ainda nesse nosso cenário otimista, né, como o Diogo trouxe, quase utópico, mas otimista, vou dizer assim, de que tem ali, então, no nosso ambiente, né, herdeiros preparados que vão assumir o negócio. Ainda assim, precisa ser levado em consideração os núcleos familiares desses herdeiros, essa questão de preservar o caixa, até porque hoje, especialmente com essa volatilidade do mercado, se o caixa mandava, hoje ele é, assim, absurdamente relevante, né? Acho que o caixa muitas empresas têm queimado lucratividade preservando o caixa justamente para poder passar de algumas volatilidades do mercado, e a gente tem visto isso. Então, preservar o caixa, quais recursos, quais ferramentas, se é seguro ou outros instrumentos que vão nos ajudar a preservar esse caixa, aliado com
essa pressão da própria reforma tributária no que diz respeito a TCMD, então não pode se demorar, porque se demorar pode ser que já tenha uma mudança, você já perca ali pelo menos 4%, vamos pensar nesse No cenário do mínimo. Paraná. No mínimo. Tem um patrimônio relevante, eu tô saindo de 4 para 8. E se a alíquota for para 16? Seguir a Exatamente. tendência, né, de outros países, que é o que está acontecendo no fim das contas. É melhor se planejar enquanto ainda é 4% e depois você complementar o seu planejamento com a ferramenta correta do que partir do nada para a alíquota máxima que a gente ainda não sabe qual será. E aí a gente está falando mais uma vez, caixa. Então pensa que a gente pode ter todo esse impacto que a sucessão já traz para o caixa no meio de uma reforma tributária. Eu vou chegar aí. Eu sou ansioso, Lucas. Calma, Exatamente. eu vou chegar nesse lugar. Os meus filhos estão assumindo o meu negócio. Eu sou o fundador e eu tenho apreço aqui pro meu negócio. Isso quase não acontece, né? Tenho apreço pro meu negócio, eu vou passar com meus filhos, assim, quase que segurando, assim, junto com eles. Passei ali, então. Vamos pegar nossa trilha aqui da sucessão. Então, me corrija aqui se eu estou entendendo certo. Então, eu estou aqui com esse cenário dos meus filhos, eles estão prontos tecnicamente. Então, entendi ali que, de fato, talvez eu precise do seguro aqui na minha composição. Eu vou modelar ali as questões de testamento. Talvez eu tenha que combinar aqui com uma holding, com um acordo de sócios. Eu ainda não estou ali com o meu sentimento pronto de que é tudo para os meus filhos. Eu preciso preservar essa questão aqui dentro de mim, para eu ter paz também. E tocar junto com eles, aí talvez tenha sentido aqui o usufruto, e vamos tocar aqui o negócio juntos, né? Pelo menos por um tempo, para ir fazendo essa passagem de bastão. Ainda que a minha participação num momento próximo seja ali a nível de conselheiro. Até aqui eu estou entendendo certo? Perfeito. Corretamente. Então, perfeito. Aí, agora a gente vai colocar 2 temperos juntos, e aí vem a reforma tributária. Então tá bem, eu tô aqui no conselho, meu filho, né, meus sucessores, meus herdeiros estão ali tocando o negócio. Essa instrumentalização foi vencida, pelo menos partindo do pressuposto de como é a legislação agora. E aí ela tá super volátil, aí a gente vai precisar rever isso de tempo em tempo, eu já volto para cá. Aí cheguei lá na empresa, Lucas. Primeiro ponto, assim, o que eu deveria saber minimamente sobre aquele negócio que eu tô ali assumindo e talvez eu não tenha olhado ainda para essa questão fiscal, e depois desse mínimo, né, que eu deveria saber, o que eu preciso me preocupar com o futuro, aí sim, pensando na reforma tributária. Olha, pensando em preocupação para o futuro, tem muita frente. Mas agora que a gente está nesse momento de reforma tributária pensando em consumo, a gente tem alguns grandes impactos que a gente tem que pensar ali. Primeiro ponto, contrato. Como está os nossos contratos hoje de médio e longo prazo? A gente está sequer citando a questão da reforma tributária porque ela ainda não tem uma alíquota definida. A gente tem diversas movimentações, um projeto de lei complementar rodando, mas ainda não foi definida uma alíquota. Será que a gente está sequer colocando isso nos contratos? É um primeiro ponto. Isso tanto para gestão atual, mas já pensando no sucedido também. Pensando no contrato no que diz respeito a preço. Exatamente. Né? Porque eventualmente você pode ter um contrato ali futuro, né, com preço fixado, e esse preço tende a mudar ali por conta da cadeia toda, deve mudar com uma tributação nova, é nesse sentido? Exatamente nisso, porque a gente está pensando que às vezes, olha, eu estou fazendo uma previsão aqui numa planilha de Excel, que é muito se ouvir isso, não, eu acho que para mim não vai mudar tanto. Mas não é que vai impactar só para você, isso vai ser na cadeia como um todo, é 360. Então é desde o seu fornecedor ao seu cliente, todos vão ser impactados. E vai ser mexido em 3 coisas, ou no preço de compra, ou no preço de venda, ou na margem. A margem vai ser difícil de ceder. Então, o preço de compra ou o preço de venda vai ser mexido. Então, a gente tem que pensar nisso porque ou vai ser o nosso preço ou vai ser o de terceiro. Para ser o nosso, é importante a gente, pelo menos, começar a colocar no contrato isso. A gente não sabe quando, às vezes, pode ter nesse meio tempo todo, uma nova movimentação. Então, a partir de já, é importante a gente já estar pensando nessa questão de contrato. Tá? Excelente. E, Rízia, tem muito também de explorar o máximo possível do que diz respeito à legislação atual. Isso vale, é claro, para os instrumentos de sucessão, mas também para N instrumentos ali dentro do próprio negócio. E, geralmente, lidar com tantos temas assim juntos dá um pouco de insegurança ali para o empresário, mas esse é o momento, não é? Com certeza. A reforma tributária vai ser uma mudança radical, né? Então, nós comentamos que de 2027 a 2032 é um período de transição. Nesse momento, vamos estar trabalhando com vários, né? 2 modalidades ali.
Vão estar, a operação em si, né, o dia a dia da empresa vai estar muito intenso. Esse momento agora, né, antes da reforma ali, antes do período da transição, é importante os empresários terem o olhar as oportunidades que estão ficando para trás. Hoje, atualmente, né, no nosso cenário, no nosso regime tributário, tem N oportunidades, né? A gente falava aí muito de subvenção de investimento, que era benefício ali para fins de imposto de renda, que era por causa de um benefício estadual. Com a reforma tributária, não vai se falar mais em benefícios tributários, né? Então, assim, será que não é o momento de eu parar, olhar as oportunidades dos meus últimos 5 anos? Então, é o momento desse diagnóstico de oportunidades tributárias, olhando os últimos 5 anos. Será que eu deixei de aproveitar? Porque depois que mudar o processo de transição, não tem mais como você ter esse olhar do passado. Então, o momento é agora. Né? Vai ter ali uma nova alteração, né? Pensando em reforma tributária, mas ainda temos que pensar no atual. Será que eu estou deixando? Será que eu estou pagando o imposto certo? Será que não tem uma oportunidade? Até mesmo na esfera judicial, porque a gente sabe como é que está o cenário hoje. Então, temos que aproveitar esse momento para buscar essas oportunidades dos últimos 5 anos. Aproveitar o momento do mercado agora. A gente está aí com uma operação grande, né? A gente está com uma situação agora no nosso país, né? Quando a gente pensa principalmente no agronegócio, a gente está passando esse ano por um processo, uma modelagem de negócio muito complexa, né? O caixa está sendo o principal a fonte mais afetada, né, da operação. Será que não é o momento de eu pensar, por exemplo, num FDIC? Né? Então, assim, a gente tem que ter um pouco desse olhar, sabe? De olhar ali as oportunidades que hoje tem no mercado e pensar o que isso vai trazer, até mesmo pensando em financeiro para a minha empresa, econômico ou financeiro, talvez não a curto prazo, mas pensando aí para longo prazo. Então, o momento é agora. A gente tem várias oportunidades tributárias que a gente tem que ter esse olhar. Nesse momento, o que é a minha recomendação, né? Vamos fazer um diagnóstico, né, dos últimos 5 anos da empresa, entender ali se realmente nos últimos 5 anos nós recolhemos o imposto de forma correta, não só com o olhar de se recolher a menor, mas assim, recolher a maior, posso buscar? Como buscar? Então, fazer esse processo de transição nesse momento para que quando a gente entrar nessa nova fase, pensando em reforma tributária, a gente já tenha aproveitado dos benefícios e está resguardado com o modelo atual. Perfeito. Até de novo, né, no nosso ambiente aqui, até pro meu filho, pro meu sucessor, pra minha sucessora, não cair de paraquedas e ao invés de ter uma oportunidade, ter um problema, né? Com certeza. Você tocou no assunto específico, né, das oportunidades, do FDIC, e nós vínhamos num caminho muito forte de explorar as particularidades de acordo com cada negócio, né? Então, a tributação girava em torno de particularidades de negócio por conta de diversas exceções e tributações específicas. Tem a questão aí do FDIC, que vem numa linha FDIC e outros instrumentos financeiros, né? E outras instituições financeiras para poder potencializar o que é negócio e segregar bem também o que é negócio do que é estrutura financeira, enfim, e também tem uma otimização fiscal relacionada a isso. E aí, Diogo, eu quero pegar esse gancho no sentido assim, antes se tinha essa composição, eu tinha ali núcleos familiares, às vezes holdings, separando ali holdings patrimoniais, né, operacionais, etc., das empresas operacionais, etc. Tinha essas questões de explorar melhor as oportunidades diante das empresas operacionais, seja por sinergia de negócios ou por questões tributárias. Eu poderia eventualmente ter ali até um próprio FDIC dentro dessa estrutura, para explorar a oportunidade tributária, mas aqui 2 perguntas. A primeira é, como que essa composição de empresas, né, esse multi-empresas, essa estrutura de holdings, etc., como que você via isso se conectando com o assunto de sucessão? E a segunda pergunta é, o que você tem visto com essas mudanças? Vem mudando, há sinalizações. Hoje mesmo eu li pela manhã uma matéria no Valor Econômico falando sobre uma possível tributação nos FDICs. Então aí já é um outro tema. Mas você imagina, eu tenho uma estrutura inteira montada de organização de empresas com essa empresa operando aqui embaixo. Aí eu tenho um acordo, uma diretriz de sócio lá em cima que organiza tudo isso. E aí no dia seguinte, por conta até dos aspectos da própria reforma tributária, isso passa a não valer. Aí vem então minha segunda pergunta. O que você já viu nesse sentido, dessa mudança? Nesse caso, a gente está usando a reforma tributária para impulsionar a mudança, mas poderia ser por uma outra.
Bom, a questão das holdings sempre foi um tema muito falado, mas holding a gente sabe, né? A estruturação dela depende do profissional que vai estruturar, porque ela tem que ser estruturada de uma forma correta. Pensando nesse processo, nesse planejamento com a holding, o impacto financeiro, a redução tributária que eu vou ter, ela é significativa. Nós vamos ter um ganho financeiro com isso. Nós vamos sair de uma alíquota de 27,5% para 11% aproximadamente. Então, importantíssimo, interessante. Sempre foi a ferramenta mais comentada. Porém, com essas mudanças e as próprias offshores também, que são instrumentos no exterior, a tributação vai afetar significativamente. Os fundos de investimento, exclusivos principalmente, serão afetados. Os trusts, vai ter mudança. Então, é sempre o que a Rízia comentou, buscar um diagnóstico, entender o que a empresa já passou, entender o hoje dessa empresa, essa necessidade atual, e entender quais são os objetivos e as perspectivas daquele negócio, a perspectiva daquela família, que seja, para a gente estruturar a ferramenta correta. Pode ser complementares, uma ferramenta com a outra, não precisa andar sozinho, eu até aconselho que se andem juntas, porque você tem mais proteção. Falar que hoje você vai blindar completamente seu patrimônio, não vai, dificilmente, mas você vai conseguir minimizar esse impacto. Vai minimizar muito. Você estrutura uma holding com um seguro, ou uma offshore, uma holding, você consegue minimizar esse impacto de caixa, que é o tema que nós falamos muito, né? A falta do caixa, ela pode impactar severamente uma empresa, uma quebra, inclusive. Então, a estruturação em conjunto eu acho muito válida, desde que sejam feitos com as ferramentas e os profissionais, um assessoramento correto disso, até para você aproveitar as vantagens tributárias. Exemplo, o seguro. Ele não tem tributação na eventualidade. Então, você não tem penhora de bens, não tem alienação, é inafiançável. Então, não vai ter uma disputa em cima daquele bem. Durante o planejamento, a holding ela minimizou seus custos com impostos, e o seguro, na eventualidade, ele te traz a liquidez sem nenhuma oneração. Então, o complemento de ferramentas vai ser sempre o melhor cenário. Para isso, a gente precisa entender a necessidade e os objetivos de cada uma das empresas. Eu acho que o mais importante, Éder, o acompanhamento. Porque a tributação ela vai mudar. Hoje é um percentual, amanhã ela muda. O meu patrimônio hoje é 1. Amanhã eu posso ter um aumento patrimonial. A minha estrutura familiar vai mudar. Então, esse acompanhamento ele tem que ser muito efetivo para você fazer complementos com as ferramentas no decorrer dos anos. Você tem que efetivamente acompanhar essa empresa, acompanhar essa família. Necessidades mudam, tributação muda, estruturas mudam. Então, acho que aí a importância de um bom assessoramento dentro de um bom planejamento. Acho que esse é o ponto mesmo. É para quem já tinha numa estrutura, um planejamento montado, visando ali, né, uma determinada proteção, com foco em uma determinada proteção, talvez isso já não tenha mais sentido, precisa olhar. E para quem está construindo agora, tem que, na minha opinião, precisa saber que se era volátil antes, agora muito mais. Exato. Né? Agora muito mais. E até a segunda pergunta, nessa mudança, nessa possível mudança já de imediata, até, inclusive no valor econômico, houve um estudo recente deles e falou que a procura por planejamento sucessório cresceu 40% nesses últimos meses. E efetivamente, sim, na prática, é isso que tem acontecido. As pessoas se ligaram da importância e da antecipação, porque é menos, voltando, né, é menos impactante fazer a 4% hoje e gradativamente você aumentar até acompanhar o seu patrimônio na tributação atual, do que você começar em 8%, começar em 16%. Considerando também fatores de risco, a idade atual, riscos de saúde, porque se você deixar para depois, pode ser que você não consiga contratar uma ferramenta sucessória adequada. Você pode não ter mais saúde e o fator idade ele vai impactar nos próximos anos. Então, a palavra que a gente sempre pode e deve usar é antecipação. Sim. Planejamento antecipado. Perfeito. Eu li essa reportagem também, foi o impulso, né? Muito do ITCMD, mas da reforma também, por conta de que ainda está menos discutida a questão do imposto da renda, mas isso certamente vai ser tratado, né? A própria reforma tributária tem uma cadeia de alterações, ela fala primeiro do consumo e transita ali por folha e renda depois, né, na sequência.
E o ITCMD foi o primeiro propulsor, mas terão outros, né? Outros propulsores sobre isso. Eu só vou voltar a ti, Isa, depois eu queria que você me ajudasse aí também, Lucas, nesse complemento. De novo, né? Temos ali uma combinação de vários negócios operacionais com as suas naturezas. Aí tem toda a composição societária, estrutural, de holding, de conselho em cima disso, dessa estrutura. E vem então uma onda, né, de choque aí nos próximos 10 anos, mudando completamente isso. Você acredita, Rizia, que vai ter uma certa consolidação de negócios aí no futuro diante disso? O que você vê até de impacto, né, subindo essa cascata? E depois eu gostaria que o Lucas complementasse também em se tem algum tema hoje já que sinaliza esse tipo de mudança. Com certeza. Vai ter um impacto muito grande pensando em consolidação de negócios. Porque hoje, no modelo atual, né, quando a gente pensa em reforma, na tributação hoje no Brasil, é complexa. A gente fala muito aí das guerras fiscais, né? Principalmente quando a gente está com esse olhar para o ICMS. E isso é o principal tema, porque daí hoje você pega uma empresa que opera, principalmente quando a gente pensa numa operação aí varejo, que opera o Brasil todo, normalmente essas empresas têm ali centros de distribuições espalhados no Brasil e nem sempre é com olhar logístico, muitas vezes é com olhar tributário. Então a gente tem alguns estados hoje que tem muito benefício até para atrair mesmo para a economia, né, do próprio estado. E essas empresas acabam se concentrando muito nesses estados. Então, às vezes, tem uma empresa que é do Paraná, que às vezes tem uma outra filial, ou às vezes até uma outra empresa em outros estados, pensando aí na modelagem tributária. Com a reforma tributária, a tendência é que isso se consolide. Por quê? Porque vai mudar o processo de tributação. Então, a probabilidade de não termos mais essa variação de negócio, então vai ser muito importante, um ponto que o Lucas já trouxe, essa avaliação do nosso modelo de negócio. Será que vai fazer sentido eu continuar com várias estruturas, consolidar minha operação, pensando num custo ali, até mesmo, né, estrutural de pessoas, então custo mesmo fixo meu que eu tenho hoje, provavelmente vai mudar. Então, às vezes, quando a gente pensa em reforma tributária, a gente não pode realmente ter esse olhar só para 2026. A gente já tem que ter esse olhar antecipado pensando, se mudar no que está proposto hoje, né, o que foi aprovado, qual que é o impacto que eu tenho na minha operação? O que eu tenho que pensar, que eu tenho que mudar? Às vezes, vai aumentar minha carga tributária. Vai, porque a gente vai aumentar a alíquota tributária. Então, vai aumentar a minha carga tributária. Mas hoje eu tenho um custo fixo alto, porque eu tenho várias operações em vários locais. Se eu consolidar isso, qual que é a diminuição que vai ter e qual que vai ser meu impacto financeiro? Às vezes, um vai acabar compensando o outro. Só que esse é o momento. Se você não se planejar para conseguir se organizar nesse momento, às vezes, quando rodar, né, lá em 2026, os seus concorrentes já se anteciparam e você vai estar ali sofrendo muito para se consolidar naquele mercado. Então, tem que antecipar esse cenário, porque a reforma vai trazer essa mudança. Eu acho que esse é o principal intuito da reforma. Quando eles falam em simplificação, eu acho que o principal objetivo é esse. Porque o mercado hoje, essas guerras fiscais, elas é muito constante. E é o que gera aí esse movimento, essa modelagem que a gente fala de planejamento tributário. Então, vai acabar se consolidando, né? Sim, e às vezes a empresa tem ali, até pelo acordo de sócios, uma política, né, seja de dividendos, enfim, ou de qualquer outra deliberação entre os sócios, predominantemente envolvendo caixa, em cima dos negócios que estão ali operando, mas talvez a sistemática disso já não seja dessa forma no futuro. Exatamente. Na prática pode ser bem diferente, né? Você pode ter toda uma organização lá dentro de um acordo de sócios, mas lá na frente, como que isso vai ser atualizado, estruturado ou efetivamente realizado? Exatamente. Aí, Lucas, é justamente nesse sentido, né? Então tem negócios operacionais distintos ali embaixo. E quais aspectos você vê que precisam ser considerados, pensando que eles vão... Claro que tem as suas exceções, tem as isenções e etc., mas quais aspectos têm que ser considerados, pensando que eles vão quase para uma equiparação tributária? Principalmente nessa questão de equiparação, se a gente for pensar no regime tributário hoje, a maioria das empresas criaram uma teia de separação de operação para se adaptar ao sistema atual.
Mas a nova modalidade não faz sentido. Porque a gente sai de uma questão de não cumulatividade, que a gente se aproveitava disso, em questões tributárias, para um regime unilateral não cumulativo. Então, é o que a Risa citou, aquele custo administrativo que eu tenho com 3, 4, 5 empresas, não faz sentido eu ter um centro administrativo. E pensando a questão do ICMS, você sabe hoje quanto a sua empresa depende de benefício fiscal do ICMS? Porque a gente vai ter uma extinção. Esses incentivos de ICMS agora vão partir de um fundo estadual. Será que a gente vai conseguir ter acesso a esse fundo estadual? O benefício que antes talvez não era tão fiscalizado pelo fisco, a partir do momento que vai ser um benefício financeiro, será que o olhar do fisco não vai ser muito mais rígido ali? Uhum. Então a gente tem que pensar tudo isso, porque às vezes a gente só vê o imposto com uma linha. Eu estou conseguindo colocar esse benefício aqui, mas a gente não está vendo o benefício nosso no resultado. Será que o meu resultado é positivo sem o benefício fiscal do ICMS? A gente, com essa guerra fiscal toda que vem de anos, muitos anos, será que eu não gerei uma dependência muito grande daquele benefício que o Estado me dá? A Risa comentou, né? Compensa às vezes a gente jogar uma empresa lá no outro lado do país para a gente se aproveitar de um custo, um benefício fiscal que vai me compensar uma logística caríssima, mas no final se paga. Então, toda essa mudança que a gente vai ter, da gente talvez ter que tirar aquele no centro de distribuição lá e mover para onde faz mais sentido logisticamente, até pensando que a nossa tributação na sistemática, né, do ICMS que vai ser mudado, a gente vai ter no destino. Será que a gente está pensando qual vai ser a nossa tributação no nosso destino final, que antes eu só tinha no estado de origem, que a minha relação boa era com o meu estado de origem? Então a gente tem que levar tudo isso em consideração, porque vai impactar, querendo ou não. E a gente tem que ter um pensamento 360. Será que o meu setor está alinhado para que saia aumentando o preço antes, sem ter uma informação bem estruturada, com os dados corretos, ou ele vai criar margem para os de baixo, começar a vender com um valor mais baixo? Mas será que esse preço de venda que está sendo realizado mais baixo, vai pagar os custos tributários? Então, tem que se levar tudo em consideração, mas o principal é alinhamento. Será que hoje eu estou bem assessorado? Porque num processo de transição, a gente já tem um custo com obrigações. No Brasil é um dos maiores do mundo. A gente vê isso em todo quanto é cliente, qualquer empresário que estiver vendo esse podcast, ele vai saber que o custo dele hoje de manter uma obrigação acessória é caríssimo. Desde pequenas empresas a grandes mais ainda, né? Então imagina nesse processo de transição, que a gente já tem esse complexo tributário. A gente vai ter 2 sistemas rodando ao mesmo tempo. Obrigações acessórias obrigadas. É tudo um ônus, isso não volta. A gente então vai ter, se a gente for pensar assim, eu vou ter minha equipe própria que vai fazer tudo isso. Então pensa que de 5 pessoas você vai para 12 pessoas numa equipe, estimado, que lá na frente uma equipe talvez vai ser de 3, 2 pessoas. Porque o tributário não vai ser uma questão, a ideia da simplificação, né? Não vai ser uma questão de a gente ter uma rigidez de obrigações, mas sim uma simplificação. Então, será que eu vou ter profissionais lá na frente que vão ser mais estratégicos do que operacionais, pensando em obrigação? Então, a gente tem que se preparar tudo isso. São muitas frentes que, para a gente tocar sozinho, é difícil. Pensa para um empresário que às vezes já está lidando com uma sucessão, que é um processo muito difícil pessoal, né? Envolve família e envolve pessoas são difíceis, né? E a gente passar por todas essas questões técnicas. Então, muitas frentes ao mesmo tempo e que vai acontecer. Com certeza. Aí meu filho cai ali no negócio, eu já tenho esse apego e ele, sem saber, gerou uma contingência tributária para o negócio que fez com que a minha relação de confiança sobre a postura dele, ele conseguir tocar o negócio de fato, fica ali enfraquecida, né? Porque, poxa, o que é isso? Aí às vezes não é nem por culpa, entre aspas, é uma aspas gigantesca que dele. Exato. Tem a ver, porque o tema não foi tratado antes, né? Do planejamento, da preparo e etc. Bom, pra gente ir pra uma linha de caminhos sinais aqui, né? Nossa finalização, porque tem muita coisa pra ser falada, a gente vai ter que fazer uma trilha bastante grande aqui pelo jeito, né? Disso. E aí depois, eventualmente, a gente pode tratar coisas mais até específicas, né, segregando temas, mas ainda pegando o nosso case aqui, o nosso case otimista desses sucessores entrando aqui no negócio, gostaria que cada um na especialidade de vocês
Me desse dicas, então. Então, sou aqui o empresário nesse cenário. Cada empresário vai ter a sua variação, mas certamente vai ser válido para ele também. Que dica que você me dá, então, Diogo? Pensando nessa, para mim, para o meu sucessor, para minha sucessora, o que você vê no momento que a gente está agora? Para onde eu iria? Para onde eu começo? A melhor dica possível é começar o quanto antes. É começar hoje, é pensar o momento presente. A gente vai tratar coisas futuras. Mas o melhor momento para se planejar é o agora. Quem já tem planejamento, revisitar esse planejamento, entender se ele é adequado, buscar uma assessoria especializada nisso realmente, para dar esse norteamento, esse norte. Quem não tem, é o melhor momento de começar. Por tudo que nós falamos, mudanças tributárias, mudanças de mercado, toda a situação. Então, busquem conhecimento, busquem um bom planejamento com pessoas com expertise na área, e se organizem. A gente fala de legado, eu vou usar o termo de novo, passagem de bastão. Com liquidez é muito mais fácil. Vai ser difícil por um momento, porque por si só já é complicado, mas com dinheiro tudo faz, mas mais com tranquilidade. Sem dinheiro vai ter brigas, vai ter distratos, problemas financeiros que incorrerão especificamente dentro daquele negócio. Então, é organizar nesse momento, buscar esse assessoramento, esse planejamento de forma antecipada. Acho que a dica valiosa do podcast não é a dica de ouro, mas é o que vai salvar muitas empresas lá na frente. Seguramente. Com toda certeza. Se eu quero manter o meu legado, eu preciso começar a me preocupar com isso agora. Porque o momento é esse. O momento de mudanças já está acontecendo. Se eu deixar para daqui a pouco, ele já passou. Exato. Eu vou correr atrás. Então, quanto antes eu me organizar, menor será o meu custo. Eu vou ter mais tempo para fazer isso de forma financeiramente falando organizada. Perfeito, excelente. Eu tenho mais tempo de me preocupar, sim, com a capacitação, com o preparo, com as relações familiares, com as relações societárias. Exato, eu não vou me preocupar com dinheiro. Eu me preocupo com a capacitação. O dinheiro, uma estrutura robusta, vai trazer para mim, vai me dar essa liquidez. A capacitação eu cuido. Sim. Eu tenho tempo, eu não tenho preocupações. Esse é o ponto. Perfeito, excelente. E você, Rizzi, quais são as dicas de ouro? Complementando ali, essa questão da antecipação, acho que o planejamento é o melhor cenário, esse planejamento antecipado. Além disso, o que eu trago, que realmente vamos ter esse olhar, pensando agora um pouco mais técnico na área tributária, olhando ali, vamos realmente olhar, principalmente quem está nesses estados que nós sabemos que vai ter essa mudança, vai ser radical, vai mudar. Então, quando a gente olha ali, Alagoas, Amapá, Amazonas, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná e Roraima são os principais, são os 8 estados que terão um afeto muito grande pensando em tributação sobre herança e doação. Então, nós sabemos que esses estados, na virada aí, no mais tardar na virada do ano, vai ter um aumento de carga tributária expressivo. Atualmente, todos eles trabalham com a alíquota fixa. Eles vão passar por a regra da projeção. Então, assim, quem está nesses estados tem que correr atrás. Até porque esse tipo de trabalho, de estudo, o próprio Diogo trouxe, ele é complexo. Então, envolve ali um núcleo familiar. Então, ele é muito complexo. Então, temos que antecipar. É para ontem. Já estamos atrasados, vamos dizer assim. Temos que correr atrás, porque até você fazer toda a modelagem e operacionalização de criar essa estrutura com o modelo que você quer, porque o objetivo é trazer a sua realidade para dentro do cenário. Não é criar cenários que não vai condizer com o que você deseja. Então, para que não mude a sua operação atual, você consiga reestruturar de uma forma adequada, tem que começar agora. Começar o hoje, começar o agora, para que até no final do ano você pelo menos já aproveitou desse benefício tributário, vamos falar assim, porque vai ter um aumento da carga tributária. Isso é fato, isso vai acontecer. Então, acho que temos que correr atrás e fazer o agora. Perfeito. Então, vamos ligando os pontos aqui. Comece o quanto antes, olhe os instrumentos que tem, cuide da parte tributária, amarre com a estrutura, com os objetivos da empresa, com essa estratégia. Então, aqui a gente já tenho várias informações aqui para eu cuidar aqui com os meus filhos. E você, Lucas? Olha, eu diria que assim, a gente tem que começar fazendo o nosso básico
antes da reforma tributária. A gente já tem um regime complexo. Será que a gente fez o arroz com feijão desse nosso regime? Será que a gente olhou, através de um diagnóstico, como a Rízia disse, o que a gente está deixando de dinheiro na mesa? É um dinheiro na mesa que vai ficar se a gente não pegar. Então, a gente tem que fazer esse trabalho básico nosso, antes da reforma tributária. Pensando na reforma tributária, será que a gente já pensou todo o impacto que vai acontecer na nossa cadeia? É que eu falei anteriormente, né, até sendo repetitivo. O impacto é 360 na cadeia. Será que eu estou pensando tudo que vai ser impactado no meu negócio? E aquela questão, tanto no planejamento de sucessão, não existe alguma coisa de prateleira. O de prateleira não funciona. Pensa você, cada um no seu negócio. A particularidade que tem no seu negócio. Cada um tem a sua particularidade. Então não existe um planejamento de prateleira. A gente tem que pensar em alguma coisa personalizada. O que funciona desde sucessão para o meu vizinho, talvez não funcione para mim. O que funciona no planejamento de TCMD, talvez funcione para o meu amigo que está no outro estado, mas não funciona para mim. Sim. E o tributário, mais ainda. A gente pensando na sistemática antiga, onde a gente tem uma complexidade enorme, né, que a gente teve que se adaptar. A gente demorou, mas se adaptou, está vindo outra. Então, será que a gente não tem que, novamente, repensar tudo aquilo que a gente fez lá atrás? A gente falou, né, de várias sistemáticas de empresas que talvez não façam mais sentido. A gente tem que pensar agora em uma coisa personalizada para nós, pensando no futuro. E é aquilo, a gente tem que se antecipar. O Diogo falou anteriormente, antecipação. Antecipação é o que vai fazer diferença de você para o seu concorrente. Será que, se lá na frente, se eu não me antecipar, talvez eu não vou ser protagonista do meu negócio, e sim o mercado, que vai demandar e definir sobre o meu negócio. E se eu não conseguir mandar sobre o negócio, não fazer uma gestão boa, será que eu não vou participar daquela estatística de empresas que foram compradas, que às vezes vieram à falência? Então a gente tem que pensar nisso, mesmo seja uma coisa difícil, que a gente não vai pensar hoje que o meu negócio está bom, eu vou pensar em falência, vou pensar em vender o meu negócio, mas uma operação sem gestão, ela chega lá. Sim. Nesses dois pontos. Não dá para ficar deriva. Não dá para ficar deriva. Quem ficar deriva, o mercado vai adquirir. Que a gente está tendo um mercado muito ativo, né, de M&A, e isso vai continuar. Sim, é verdade, de fato. Então, no fim das contas, eu conectei isso, olhei ali aspecto da minha transição, acelerei o processo, eu não quero deixar de aproveitar as oportunidades até para eu ter caixa. Exato. Mas na hora que eu cheguei ali, tô olhando meus negócios, eu tenho que ver, então, primeiro, né, pegando suas palavras, primeiro assim, se esse sucessor, se esse herdeiro, se esse próximo executivo não vai cair em uma cilada, ser pego de surpresa com alguma coisa que já vinha sendo praticada eventualmente no meu negócio. E a outra é olhar as oportunidades desse próprio negócio atual, porque elas vão se extinguir com essa mudança de legislação, e aí, por consequência, eventualmente eu consigo explorar melhor o caixa. E, além de tudo, eu tenho que pensar daqui X anos à frente, porque essa sistemática vai mudar. Vai. E aí, como que vai ser essa nova relação da cadeia, dos canais, como que isso se conecta com a minha sociedade, com a minha estrutura, com o meu próprio mercado. Até tem outros pontos que a gente tem visto, né? Tem que trazer essa discussão para dentro, seja da minha empresa, eventualmente de um comitê tributário, das discussões de governança também, de conselho. Esse sistema tem que estar ali presente, até porque a mudança é tão grande que pode nos fazer voltar ali e rever o nosso planejamento. Tem a ver com o monitoramento, com o acompanhamento que você falou, né, Diogo? Então, de novo, né? Propositalmente, voltando à fala inicial, não dá para tratar os temas isolados, porque o tema não é isolado. A gente não resolve uma situação isolada. São temas complexos que se conectam e a gente precisa pensar assim, qual que é o caminho que eu estou seguindo no tema A e que impacto que ele tem no tema B. E até você falou essa questão do conselho, a gente tem que pensar, porque às vezes a gente vai ter uma mudança de modelo de negócio. Porque o impacto é tão grande que a gente estruturou umas operações tão robustas, adaptado ao sistema antigo, que às vezes eu vou ter que fazer uma modelagem de negócio. E será que isso vai fazer sentido na cabeça do meu sucedido? Será que isso não vai cair no colo dele como uma coisa que o mercado está fazendo e ele vai ter uma ideia diferente? Então, tudo isso tem que já estar na conversa. Perfeito. Já tem o planejamento e não deixar, né, de novo, a pessoa deriva, né? Até porque tem tanta coisa para a pessoa se situar ali no negócio. É uma fusão de várias soluções. Exatamente. E, enfim, nós temos considerado isso muito, né, nos planejamentos que a gente tem feito, combinados aí com
com as próprias soluções aí que você tem trazido da Prudential, tem sido bem interessante e, enfim, quem ainda não teve oportunidade, acho que vale a pena dar uma olhada sobre isso, né? Dessa combinação aí de cenários. O Lucas falou dessa teia, é isso, é uma teia, é uma ginástica, né, desse planejamento, não é uma coisa unilateral tão simples. Não. Bom, pessoal, preciso agradecê-los. Nós estamos aqui no limite do tempo. Se deixar, de fato, os dois temas sozinhos, nós teríamos dias de discussões. Imagina os dois combinados. Com certeza. Mas eu gostaria de agradecer, então, Diogo, Rízia, Lucas, pela participação, pela contribuição, que certamente foi muito rica, principalmente para elucidar um pouco alguns temas e colocar pontos de reflexão para quem está nos ouvindo. Cabe, obviamente, discussões mais profundas em cada um dos temas, em cada realidade, nós sabemos disso, mas o ponto é esse, né? É trazer aqui essa reflexão para quem está ouvindo, no sentido assim, o que eu devo considerar, então, sobre o aspecto de sucessão, especialmente nesse momento aí de tanta volatilidade tributária, né? E, claro, cuidando, preservando o caixa, sobretudo. E as suas relações, os seus negócios e etc. Bom, para quem então está nos ouvindo, eu gostaria de agradecer também e pedir que vocês nos sigam nas redes sociais, grupo.value. Tem tanto este conteúdo como outros conteúdos que a gente já passou, de controladoria, de gestão, de M&A, agora então de sucessão, reforma tributária e outros temas. E certamente vocês vão poder também contar com conteúdos futuros, tá? Muito obrigado, até a próxima.